Hoje é segunda, 20 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Para quem falava há algumas semanas que o Botafogo iria desmontar o seu elenco, que não teria mais ambição para essa temporada, com 5 reforços, 4 já chegando nesta janela e 1 chegando já para o Mundial de Clubes, John Textor investiu quase 300 milhões de reais. Isso mesmo, quase 300 milhões de reais em reforços. E isso mostra que o Botafogo segue forte no mercado, deu uma recondicionada no seu elenco, uma refrigerada no seu elenco, trouxe atletas mais jovens e a ambição segue firme para o Glorioso ir atrás dos títulos possíveis nesta temporada. O foco do Botafogo não está apenas em fevereiro, e sim no ano todo. Além disso, o Wendel, esse jogador que não chega agora nesta janela de transferências, chegará apenas no meio do ano, já para o Mundial de Clubes, é bom ou não é um bom reforço? Felipe Barros, da FBTV, vai falar um pouquinho sobre esse jogador e por que realmente o Botafogo fez assim, é que essa situação, né? Olha, não vou trazê-lo agora, a gente vai trazer somente no meio do ano, mas a gente tem que entender a qualidade deste atleta. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco este careca tá de volta. A Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. De repente você está precisando de uma grana e não sabe onde conseguir? Através da Mais Ágil você terá este recurso. Procure a equipe da Mais Ágil, tire todas as suas dúvidas e caso elas sejam sanadas, você vai fechar o negócio. Porque a equipe da Mais Ágil é especialista nesse tipo de atendimento, mas é aquele recado que eu passo aqui sempre para vocês. Só vai fechar qualquer negócio se tudo for explicado da melhor maneira possível. Entre em contato com a Mais Ágil. Vou chamar o meu amigo Felipe Barros, da FBTV, para falar um pouquinho sobre o Wendel, reforço que o Botafogo adquiriu por aproximadamente 20 milhões de euros. Esse jogador chegará no Botafogo no meio do ano, após o campeonato russo, porque o Zenit está brigando cabeça a cabeça com o Krasnodar. Mas o nosso novo meio-campista chegará a tempo do Mundial e, claro, para o restante da temporada. Agora nós temos que torcer por duas coisas em relação ao campeonato russo. Ou que o Krasnodar dispare e ganhe esta competição, para até mesmo o Wendel ser liberado um pouco antes, mesmo que ele só possa jogar em junho, né, quando a janela intermediária estará aberta, mas que ele possa chegar para o Botafogo antes disso, né, tendo esta possibilidade, ou que o Zenit ganhe com várias rodadas de antecedência também. Mas para falar um pouquinho sobre esse reforço, o Felipe Barros está aqui. Em todas as contratações do Botafogo, ele vem e fala. E vai falar muito mais, hein? Porque dos reforços contratados, o Felipe Barros ainda não falou sobre o Arthur e também sobre o David Ricardo. Felipe Barros, seja bem-vindo, meu amigo. Vale muito. Não esconda nada em relação ao Wendel. Fala, torcida alvinegra, ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Wendel, volante que depois de muitas tentativas, né, finalmente está chegando para reforçar o Botafogo. Bem, pessoal, o Wendel é um meio-campista bem completo, tá bom, pessoal? Um jogador que desde a época de Fluminense sempre mostrou ter muito potencial, uma qualidade técnica acima da média. No Fluminense jogou de primeiro, de segundo homem, de meio-campo, um cara com muita capacidade de fazer aquela transição para o ataque, tecnicamente acima da média, com uma ótima finalização de média a longa distância. Sempre mostrou até uns cacuetes de meia, mesmo jogando como volante. Foi muito bem em Portugal, também jogando pelo Sporting, está vivendo as suas melhores temporadas jogando na Rússia, pelo Zenit, onde nessa atual temporada, a 24-25, ele foi até mais meia mesmo do que um volante, um terceiro homem de meio campo, vamos colocar assim. Não à toa, no momento que eu estou gravando o vídeo, ele tem 11 assistências na temporada, em 19 partidas, então é um cara que não se surpreenda se chegar ao Botafogo até para compor o meio campo, com Marlon Freitas, Gregory e o Wendel, uma trinca no meio campo, o Wendel sendo ele o cara mais responsável por fazer a transição, chegar à frente, finalizar, criar chances de gol, porque é um jogador que tem desenvolvido cada vez mais essa característica. Claro, alguns torcedores estão chateados com a possibilidade dele chegar no meio do ano, mas eu acho que não atrapalha em nada. Claro, seria legal ele ter desde o começo, mas o Igor Jesus, o Almada, por exemplo, chegaram no meio do ano passado e não interferiu no projeto vitorioso. Então é um jogador que vale a pena você esperar um pouquinho, é um cara muito acima da média. Eu acho que é um jogador com projeção até de seleção brasileira, até para a próxima Copa. Se ele chegar e já entrar no clima vitorioso do Botafogo, como foi no ano passado, é um cara que tem esse potencial, jogador fisicamente muito acima da média, jogador inteligente para jogar, faz várias funções no meio de campo, tem tudo para ser um grande reforço, beleza? Se você quiser conhecer ainda mais o jogador,
Lá na FBTV já tem o scout completo, com números, histórico de lesão, a carreira inteira do jogador. Depois de você deixar o like aqui no canal do TF, vai lá na FBTV, se inscreve, deixa o like também e comenta que veio aqui do Thiago Franklin, que eu deixo o meu likezinho, beleza? Um grande abraço a todos, estamos aqui na espera de mais contratações para a gente poder fazer mais análise. Valeu! Valeu, Filipão, obrigado por sua ajuda e você voltará outras vezes e com outros reforços, sem serem aqueles que eu falei anteriormente com vocês aqui no canal. TF, é verdade isso que está no título do vídeo? Não é clickbait? Não, não é clickbait. Botafogo já gastou em reforços nessa temporada quase 300 milhões de reais. E ainda vem mais. Porque você tem negociações acontecendo com alguns jogadores. Por exemplo, Bitelo. Tem muita gente perguntando, TF, Bitelo tá fechado. Pelo menos até ontem, ou na madrugada de hoje. Essa negociação do Bitelo não está sacramentada. Mesmo com uma proposta ali de 18 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, você não teve esta negociação sendo sacramentada. Você tem o Anderson Lopes, outra negociação que não, pelo menos até ontem, não foi sacramentada. Porque se tivessem sido sacramentadas, estaria aqui no nosso conteúdo. Ainda não foram, a gente teríamos trazido aqui para vocês. Além de outras que o Botafogo está fazendo em paralelo. O Botafogo tem muitas negociações que acontecem em paralelo. Das negociações já finalizadas, o Glorioso tem 5 reforços contratados. Léo Lin, que custou aproximadamente 2 milhões de dólares, que dá ali quase, pegando a cotação, né, 12 milhões de reais. Você tem o David Ricardo, que foi nesta média também, então mais 12 milhões de reais. Tô jogando um pouquinho para cima, tá? Só para vocês entenderem. Você trouxe o Jair, que sem as bonificações, sem colocar Tiquinho Soares, falando com o valor inicial 12 milhões de euros, que dá ali aproximadamente 75, mais ou menos, milhões de reais. O Arthur, que custou 10 milhões de euros, 67 milhões de reais. E o Wendel, aproximadamente 20 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais. Somando tudo, dali por volta de 300 milhões de reais já gastos pelo Botafogo neste ano de 2025. Claro, tem negociações que você vai pagar em diversas vezes, a perder de vista. Você tem que deixar isso sempre explicado, né, para os amigos que não entendem, né, e falam besteirinhas. Estes valores o Botafogo não vai pagar à vista. O Botafogo vai pagar parcelado. Assim como, provavelmente, o Zenit vai pagar parcelado o valor do Luiz Henrique, assim como o Atlético Mineiro vai pagar parcelado o valor do Júnior Santos, assim como o Sport Recife está pagando parcelado o valor do Carlos Alberto. Então você está tendo ali várias negociações acontecendo simultaneamente. Mas o que isso mostra? Que o Botafogo segue forte no mercado. Fez ali uma mudança no seu elenco, principalmente nas peças de reposição. O Botafogo segue atrás de jogadores que possam fazer a diferença. Eu acredito que o Bitelo, essa negociação sendo finalizada, é um desses jogadores que possa fazer a diferença, além de outras negociações que o Botafogo faz em paralelo, mas você já está tendo a cara de um elenco. Você já começa a olhar. A sua defesa já está pronta, tanto a defesa titular quanto a defesa reserva. Você tem ali o Cuiabano, que tem várias possibilidades no mercado, mas é um jogador que, com certeza, ficando no Botafogo, vai fazer uma defesa reserva. Mas se ele sair, o Botafogo já tem jogadores também mapeados para substituí-lo. E assim vai. O Glorioso segue firme no mercado, o Glorioso está firme, atrás de reforços, atrás de peças importantes. Porque se a gente montar um grande time, as chances do John Textor faturar mais com premiações, valorizações de jogadores, isso acontece. Ele entendeu como que funciona o futebol brasileiro. Ganhou, tem valorização. Não ganhou, não tem que gastar mais para ter valorização. 2024 foi muito claro a respeito dos processos dentro do nosso clube. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Fiquem com Deus. Volto, se Deus quiser, parte da tarde, trazendo conteúdos a respeito da nossa estrela solitária de General Severiano. Tamo junto sempre. Beijos, fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui!